adicta e o filho nascer tipo, já destinado a chegar a ter o vício, isso acontece, doutor? Ou não? Não necessariamente. Talvez pela química, sim. Mas é tudo uma questão de aprendizado. Não é genético? Não. É que assim, do meu ponto de vista, nós, seres humanos, nós somos biopsicossocial. Ou seja, nós dependemos da genética, mas nós dependemos também da maneira como nós somos criados, da maneira como nós somos educados, certo. a maneira como talvez a religião, a família interferiu nesse processo de crescimento, como também o próprio envolvimento com a sociedade. Os 3 pontos simultaneamente, sem prioridade para nenhuma delas. Certo. Com o único objetivo de se sentir aceito. Porque se for olhar, como te falei, nós somos animais. Certo. Mamíferos especiais. Mas, se for analisar de uma forma bem grotesca, como animal, a gente é uma porcaria de animal, né? Eu até dou esse exemplo no consultório. Mas se fosse pegar, por exemplo, o Sandro, me jogar na savana africana, sem roupa, quanto tempo vou durar lá, sozinho? Tá, eu não sei correr muito, eu não sei nadar muito bem, não sei voar, não tenho garra, não tenho presa, ou seja, eu não vou durar muito tempo ali. Como mamíferos, a gente tem muita vantagem. Porém, em grupo, aí a gente manda bem. Muda a história. Aí nós mandamos bem. Só que esse sistema nervoso nosso, ele foi gerado, ele foi confeccionado, vamos dizer assim, para viver em grupo. Nós somos seres que devem viver em grupo. Ou seja, esse sistema nervoso nosso, esse cérebro, é um cérebro social. Nós somos projetados para viver em grupo. E por causa desse grupo, a gente acaba criando padrões ou copiando comportamentos. Um exemplo, pelo mimetismo, ou seja, por essa necessidade de fazer parte, de pertencimento, sim. Se pegar você, mandar lá para Santa Catarina, ou lá para o Rio Grande do Sul, ou para o Nordeste, seja lá onde for, onde há um pouco dessa diferença da fala. Sim, cultural e tudo mais. Deixa você lá uns 2, 3 meses. Sem você perceber, você começa a pegar o sotaque, você começa a pegar o comportamento deles, e quando você voltar, você vai estar diferente em relação ao pessoal daqui. Certo. Mas não é uma coisa que você faz de propósito. Esse sistema nervoso faz isso com a gente. A gente acaba se comportando igual aos grupos, como uma maneira de falar, eu sou igual a vocês, tem que me aceitar. Entendi. Tá? Ou seja, aquele exemplo que você deu. Então, se a mãe usou droga durante a gestação, é provável que o filho seja adicto? Depende. Pode ser por causa da química, mas vai depender muito da maneira como ele vai ser educado. Entendi. Se ele perceber que é uma coisa normal, talvez ele vai acabar fazendo a mesma coisa. Porém, em um determinado momento, quando ele começar a ter outras informações, como a nossa necessidade de pertencimento, nós temos que essa necessidade de pertencimento com a família, mas também com o grupo da escola, mas também com os amigos, com a sociedade, com o trabalho. Ou seja, em um momento ou outro vai acabar tendo choque, certo. Conflito. Como o exemplo bobo que eu te dei do emprego. Sim. Se você não tivesse nenhum problema na tua mochila, você aceitaria o emprego e falaria para a Márcia, falaria na escola sem nenhum problema. Entendi. Só que por causa dessa bagagem de aprendizado, não posso. Eu não tenho permissão para falar que eu faço parte disso. Ou que eu faço isso nesse momento. Mesmo que emergencial. Entendi. Hoje eu estava vendo uma matéria que eu achei bem interessante sobre Balneário Camboriú, que eles estão fazendo, tirando as pessoas que moram na rua e tudo mais, né? E muitos desses casos, da maioria desses casos, são pessoas que fazem o uso de droga. Eu vi também uma outra matéria uma vez que tinha um menino que ele lia na rua e passaram a vir uma filmagem dele vendo um livro e tudo mais. Aí foi uma pessoa e falou pra ele, se você quiser sair da rua, eu vou te ajudar. Eu vou tirar você vai pra uma clínica e o pai do cara tentou resgatar ele, tirar ele daquela situação. E mesmo assim ele não aceitou. O que é muito complicado, doutor, como a gente pega essa situação, o cara morando na rua, no vício, a pessoa parece que é uma prisão que ela não, sem grade. Como que funciona isso na cabeça da pessoa? É que assim, esse sistema nervoso que nós temos, ele visa sobrevivência. E de certa forma, para você ficar vivo,
Ele faz o quê? Ele pega toda essa bagagem, todo esse aprendizado que está na tua mochila, ou seja, tudo que está na mochila significa aprendizados que, de uma certa forma ou outra, você continuou vivo. Ou seja, faz sempre o que você sempre fez. Entende? Entendi. Ou seja, como eu falei, nós temos a necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo. Ou seja, a família, como o teu caso ali desse exemplo do emprego, você aprendeu que trabalhar nesse lugar, tudo bem, que tem pessoas que trabalham, não estou denigrindo, muito pelo contrário, é uma opção, mas você acabou aprendendo que, de certa forma, não é tão moralmente aceita. Ou seja, você vai ter conflito em relação à escola dos seus filhos, de repente até ficar preocupado de como vão tratá-los, sabendo que você faz parte ou trabalha numa situação dessa. Ou seja, todo esse aprendizado, ele começa a balizar as nossas escolhas. O que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Ou seja, para sentir aceito. Quando a gente tenta fazer algo diferente, como, por exemplo, você aceitar esse emprego, se você tiver que abrir o jogo, ter que expor tudo para todo mundo, você vai sentir um desconforto. Que, de certa forma, seria como se o teu sistema nervoso estivesse falando: Magno, você está fazendo diferente do que você aprendeu. Você está fazendo diferente do teu grupo ali que você aprendeu isso. Se você continuar fazendo isso, o grupo vai te expulsar. Hoje, 2025, não tem problema algum. Mas esse sistema nervoso, ele funciona da mesma maneira há milhares de anos. Ou seja, milhares de anos atrás, expulsou você do grupo, como mamíferos, a gente é uma porcaria. Ou seja, a gente ia morrer no meio da savana africana, por exemplo. Sim. Tá? Ou seja, esse desconforto, essa angústia, essa culpa, essa coisa estranha, é uma maneira de falar: ó, você está fazendo errado, volta a fazer o que você sempre fez. Só que, com a família, a gente aprende alguma coisa. Seja boa ou seja ruim, é a única referência que você tem no começo. Ok? Certo. Mas a partir do momento que você começa a ter amizade com a vizinhança, frequentar a escola, você começa a olhar outras famílias, outras formas de viver. Aí aqui dentro começa a gerar desconforto. O que eu achava normal em casa, acho que não é normal. Tem um jeito certo de fazer. Ou melhor, tem uma maneira melhor de ser feito. Só que aí quando você começa a ver que em casa sempre é desse jeito, mas em outros ambientes é diferente, aqui dentro começa a gerar conflito. Eu quero fazer diferente, mas aqui dentro fala: não pode, tem que continuar fazendo desse jeito. Entende? Mas aonde que entra o vício nisso, doutor? Aonde que entra o vício nessa bagunça? Aqui não é assim, e aqui é, e aonde que entra o vício nessa parte? Um exemplo bobo. O que eu estou falando para você é exemplo. Certo. Tá? Não existe um protocolo. Mas só para você ter uma ideia. Tá. Um caso que eu atendi ali. Uma menina morava numa família bem complicada, bem desestruturada, e no final da história havia muito abuso sexual por parte dos próprios familiares. Enquanto ela estava vivendo ali, era a única coisa que ela conhecia, e aquilo, de certa forma, era normal. A partir do momento que ela começou a frequentar a escola, que começaram a ensinar que não podia tocar no corpo sem a aceitação dela, que isso era certo, isso era errado, aqui dentro começa a gerar um desconforto. Entende? Aí o que acontece? Esse desconforto, cara, você não entende de onde vem. Não é eu, por exemplo, com uma caneta te cutucando. Se eu estou te cutucando, você vai levantar e vai sentar no outro lugar. Se eu sentar do teu lado e continuar te cutucando, você vai levantar e vai embora. Agora, esse desconforto que você sente e não sabe de onde vem, começa a dar desespero. Aí o que a pessoa vai acabar fazendo? Alguma gambiarra para deixar de sentir esse desconforto. Vou sair com os amigos. Vai sair com os amigos, vai lá beber, vai fazer alguma coisa. Momentaneamente, cara, passou. Funcionou. Mas de repente pode ser o quê? Bebida, pode ser de repente droga, pode ser de repente jogos, de repente pode ser trabalho, ou compras, ou comida. Mas olha que situação, né, doutor? Digamos o seguinte, aí a pessoa passou por essa situação, ela vai ela consegue se descobrir, entender que isso é errado. Como que ela vai voltar para casa? Como que entra, como que fica a cabeça da pessoa? Fala, poxa, aí ela vai pro vício, aí como que a pessoa em casa vai ter
condições de aconselhar. É uma bagunça, cara. Mas aí que complica um pouco mais, tá? Porque nós, como seres humanos... Você tem alguma religião que você segue? Eu sou cristão. Existe uma virtude de nós como pessoas que é se adaptar a qualquer problema, a qualquer situação. A uma vida boa, a uma vida ruim, a uma vida tranquila financeiramente, ou uma vida bem... com pouco dinheiro, vamos dizer assim. Ou seja, a gente se adapta a qualquer coisa. Só que por essa facilidade de se adaptar a qualquer coisa, a gente tem um problema. A gente não resolve o problema. Uma situação dessa, enquanto estava familiarizado com essa situação desconfortável, começa a ter noção do que aquilo ali socialmente é errado. Cara, como é que eu vou deixar de sentir agora? Como é que eu vou deixar de ver o que eu acabei de aprender? Não tem como. Aí como é que eu vou voltar para casa? Eu vou ter que voltar para casa, mas aí eu vou ter que me adaptar. Ou seja, a gente acaba se adaptando. Encontrando uma forma com que isso não me atinja. Então, de repente, vou voltar para casa, mas aquelas pessoas que abusavam de mim, eu vou tentar ignorar no que eu posso, na medida que eu posso, até onde eu consigo. Então, é o horário do jantar, então eu não desço para jantar. Vai ter uma festa, então eu não vou. Ou seja, ela vai começar a se adaptar com o único objetivo de evitar a dor. Nesse caso em específico, houve um diálogo com os pais depois disso, doutor? Na grande maioria das vezes, não há. Por quê? Porque a gente não sabe como resolver. A gente não aprendeu a lidar com as emoções. Entendi. Porque, de certa forma, para você, qual a diferença de emoção para sentimento? Olha, emoção, eu acho que é algo assim... É algo a curto prazo, acredito. E sentimento é algo que perdura. Não sei se é isso. Cada um vai falar de uma maneira. Entendi. Tem até alguns colegas que dizem que é a mesma coisa, tá? Mas do meu ponto de vista, emoção é aquela coisa que a gente sente. É aquela resposta visceral que a gente sente. E sentimento é uma palavra social para descrever o que eu estou sentindo. Só que, por exemplo, chega lá o Magnum lá, Sandro, eu tenho ansiedade, eu quero me tratar. Só que o que é ansiedade? É a palavra social que você encontrou, que você pesquisou na internet, que você viu nos vídeos de YouTube, que, é isso que eu tenho. Mas quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a entender melhor, talvez essa ansiedade que você usou para descrever tudo que você está sentindo, pode ser o quê? Medo, angústia, insegurança, raiva. Cara, pode ser um monte de coisa onde você coloca, eu tenho ansiedade. Ou seja, é a palavra, sentimento é a palavra que a gente aprendeu, tá? É a palavra social para descrever o que a gente acaba sentindo. Só que cada um vai ter uma interpretação. Entendi. Tá? Então, ou seja, como você falou em relação ao vício, o vício é uma estratégia bagunçada, vamos dizer assim, uma estratégia errada para parar de sentir esse desconforto. É uma válvula de escape. Às vezes, tá? Nem é uma questão de válvula de escape. Você está tão adaptado com aquilo que aquilo é o teu normal. Toda vez que eu começo a pensar em algo, nem é uma válvula de escape. Quando eu começo a pensar, antes que eu sinta aquilo lá, deixa eu fazer isso aqui que pelo menos não vou mais sentir esse desconforto. Doutor, eu não sei se isso... A gente sempre ouve, antigamente,